Vamos então continuar aqui. Nós estamos no capítulo 3 de Paulo, da segunda parte, né, de Paulo Estevão. Nós estamos vendo aqui o Saulo contando para o Áquila e para a Prisca que ele é o Saulo de Tarso, abrindo ali seu coração, colocando tudo o que aconteceu, colocando a visão de Jesus em Damasco, na entrada de Damasco. Então nós paramos com a surpresa, né, e o desabafo e o choro de Saulo junto aos dois, né? Nós paramos aqui com o choro dele, quando ele coloca, sentia-se mais distanciado, o Emmanuel colocando sobre os sentimentos de Saulo, né? Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Irmão Saulo, disse o tecelão sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Colocação carinhosa ali de Áquila, né? Para o algoz que foi o causador de todo o sofrimento, do fato de ele estar ali no deserto por causa da morte do pai, todo o sofrimento que ele teve. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Então, vendo ali, colocando a vitória do Mestre Jesus, que transformou o grande rabino de Jerusalém, o algoz dos seguidores do caminho, né? Ali como mais um seguidor do Mestre. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inovidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. Então nós estamos aqui em final de 37, né, 38. Nós estamos aqui mais ou menos acompanhando, né, o tempo. O casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor à humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Não passou um final de tarde que eles não comentassem a aparição de Jesus para Saulo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, exclamava Áquila satisfeito, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo caminho inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados, e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da boa nova. Além das lições de Levi, vamos lembrar que eles estão ali com os escritos de Levi, né, que é Mateus. A gente chama esses escritos antes do Evangelho como proto, né, Evangelho de Mateus, porque ele é anterior, mas na realidade eles estão com os escritos originais de Levi. O que nós temos no Evangelho, a gente sabe que foi escrito muito tempo depois, em nome de Levi. Então pode ter sido uma cópia daquilo que Levi tinha escrito, como pode também ter sido uma obra, né, dedicada a Mateus. A gente não... As pessoas escreviam e dedicavam, né? A gente sabe, por exemplo, que Marcos
todo mundo, a Igreja Católica e vários teólogos colocam que Marcos é o primeiro evangelho contado ali por Pedro, né? Pedro contando as histórias e Marcos escrevendo. Mas nós sabemos aqui, pelo Paulo e Estevão, o Emmanuel nos trazendo a história, que as primeiras lições, os primeiros escritos sobre Jesus foi Mateus, né? Foi Levi. Então, é o que ele coloca aqui, além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Ou seja, além das lições de Mateus que nós temos Jesus que aparece, né? Aí ele coloca aqui Jesus ressuscitado, que é como os judeus colocavam a ressuscitação. Nós sabemos que é a materialização, Jesus se materializa ali para eles, né? Então ele tem essa colocação, né, da conversão do Rabino de Jerusalém, né, do todo-poderoso Paulo de Tarso, convertido à Boa Nova, né, ao Evangelho de Jesus. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, ouvindo-lhes os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. Desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso, né, o Áquila, alimenta um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei, né, aos irmãos judeus dele. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. A aparição de Jesus para ele, a conversão dele, aquilo enche ele de coragem, de motivação para contar para todo mundo não só as boas novas do Mestre, mas a conversão de Saulo. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Quando pretendes partir? Saulo perguntando. Quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo, isto posto, abandonaremos Palmira. Quando ele sentia essa, digamos assim, esse comando, né? Essa inspiração, essa intuição, que é a hora de sair, eles vão sair de Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo, o outro murmurou: por que não vai conosco a Roma? Por que não vai conosco a Roma? Saulo responde: se eu pudesse. Disse o ex-rabino, dando a entender o seu desejo. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Ou seja, ele tem que se redimir, ele tem que se desculpar, ele tem que acertar as coisas em Jerusalém. É o que ele coloca. Mas a vontade, nós vamos ver no livro a vontade dele de ir a Roma, e ele vai, né? Nós vamos ver que o final da vida dele, ele vai a Roma. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os 3 irmãos do caminho deixaram o oásis, né, eles estão ali no oásis de Dana, em Palmira, deixaram o oásis em direção a Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Foram, né, na casa do irmão de Gamaliel. Eles trabalhavam para ele, né? Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias, né? Ezequias é irmão de Gamaliel, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, né? Beduíno é o homem do deserto, então ele estava queimado pelo deserto, as mãos calejadas, barba grande, cabelo grande. Era outro homem, né? Era um homem, digamos assim, que passou pelo cadinho, né? O cadinho é aquelas altas temperaturas. Então, a meditação e o estudo ali no deserto transformou aquele homem. Então, mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor
e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Então, nós estamos aqui em 39. 39, Saulo sai ali do deserto, sai de Palmira e vai para Jerusalém. E agora nós começamos o capítulo 3, dessa segunda parte. Eu até acho que no começo eu coloquei capítulo 3, não, é capítulo 2, que nós terminamos agora o capítulo 2. Então nós começamos agora o capítulo 3 da segunda parte, lutas e humilhações. A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade e sua nova solidão, o moço tarsense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosa, abasteciam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Ele reconhecia forças invisíveis. Nós sabemos, o Emmanuel vai colocar aqui mais para frente, mas já colocou também ali para trás, que nós sabemos que Estevão está ali ajudando Saulo. Então, quando ele sente essas forças invisíveis que vão abastecendo a sua mente com colocações, com ideias, com meditações, nós sabemos que é Estevão, que é o Gesiel, que está ali auxiliando Saulo. Dentro da noite, cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores, até então imprevistas por desconhecidas. Então, ele encontrou dentro dele energias, forças, pensamentos, meditações, propósitos que ele não conhecia. Uma energia, uma força que ele não conhecia antes, por isso que ele coloca, encontrou energias interiores, uma força, uma energia dele interior que ele não conhecia, porque estava apagada, estava coberta, abafada pelo homem velho, por aquele homem irascível, orgulhoso, prepotente que ele tinha sido até então. E aqueles 3 anos ali no oásis de Dan transformaram esse homem completamente. E nós vamos ver que a sua transformação continua, porque Saulo vai ficar mais 27 anos, porque ao total são 30 anos. Entre a conversão às portas de Damasco e o seu desencarne, nós sabemos que são 30 anos. Então ele tem mais 27 anos ainda pela frente de estudo, de aprendizado, de transformação e de grandes ensinamentos que ele vai levar. Nós hoje temos aqui conosco, nós ocidentais, os ensinamentos de Paulo. Por isso que muitas pessoas colocam que nós somos muito mais paulinos por causa dos ensinamentos de Paulo para nós ocidentais, do que verdadeiramente cristãos, dentro da asepsia da palavra dos primeiros cristãos. Que nós somos nós somos influenciados, o nosso estudo é muito baseado na obra de Paulo, nas cartas de Paulo, nos ensinamentos de Paulo. Vamos lá. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado como companheiro fiel. É o que nós estamos falando. Estevão está ali ao seu lado como companheiro fiel. A gente coloca sempre, a gente está sempre, vamos ver até mais para frente que Jesus coloca isso para Saulo, de que o Estevão vai auxiliá-lo com as suas cartas, as suas epístolas. Então, a intuição
né, que Saulo recebe para as suas cartas, para as suas epístolas, são de Estevão. Estevão está acompanhando e vai acompanhar o tempo todo o Saulo depois, né, ele mudou de nome Paulo. Então nós temos Jesus dirigindo vítima, que é o Estevão, e algoz, que foi Saulo, os dois juntos, trabalhando juntos para Jesus. A misericórdia e o amor de Jesus e a forma de ensinar, a forma de trabalhar são maravilhosas, maravilhosas. Então a gente vê aqui uma prova, quer dizer, nós vimos, né, naquele capítulo maravilhoso, Estevão perdoando Saulo, perdoando de verdade, colocando que a hora que Saulo começasse a trabalhar para Jesus, que seria um grande trabalhador. Ele fala isso para Abigail. Nós vamos ver que quando ele vê o olhar de Jesus para Saulo, ele reconhece a tristeza de Jesus para aquele irmão que estava desviado. Então ele entende que aquele irmão, aquela alma era muito querida, era muito importante para o mestre. E ele sabia que essa alma iria voltar, essa alma iria acordar para o mestre. Então ali a gente vê um perdão sincero de Estevão. E aqui a prova disso, Estevão trabalhando com ele, em nome e sobre as ordens de Jesus. Aquelas exortações, ou seja, aqueles conselhos, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar, em toda a sua vida como apóstolo, e atribuídas diretamente ao Salvador, porque nós vamos ver o tempo todo nas cartas, Lucas contando a história de Saulo, né, nós vamos ver a colocação de que Jesus falava com ele. Nós sabemos que é Estevão que falava com ele sobre a égide, né, sobre a tutela ali, né, o comando de Jesus, mas quem está ali do lado ajudando Saulo é Estevão. Então aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, né, o mestre, provinham do generoso mártir do caminho, né, que é Estevão. A igreja considera o primeiro mártir como Tiago, o maior, e no ano 40 ele foi decapitado sobre a ordem de Herodes. Então é considerado o primeiro mártir. Nós sabemos aqui pelo estudo com Emmanuel que o primeiro mártir verdadeiro, o primeiro mártir mesmo foi Estevão, né? Foi Gesiel. Então essas vozes, né, que provinham, que ele atribuía ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Ou seja, desde que da transformação dele, ali nas portas de Damasco, Estevão está do lado dele, Estevão está acompanhando Paulo de Tarso. Jesus quis Tessarte que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada. Então, foi a vontade de Jesus, né, a determinação de Jesus, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém. Então, foi o primeiro mártir, a primeira vítima a morrer apedrejado, em nome de Jesus, foi Estevão. Ficasse para sempre irmanada, unida, né, jungida, ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina, ao primeiro algoz dos adeptos de sua doutrina de vida e de redenção, né? Os adeptos, novos convertidos. Então, o primeiro algoz estava com o primeiro mártir ali do lado dele, auxiliando. É lindo isso. Mostra o tamanho, né, do amor e da misericórdia do Mestre. Em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo. Olha que colocação. Ele não tinha remorso, não tinha culpa, porque remorso e culpa faz parte da vaidade e da prepotência. Ele tinha arrependimento, vontade de ir lá se desculpar, se acertar com as pessoas, ou seja, vontade de ressarcir, né, as pessoas que ele prejudicou. É completamente diferente.
Então, em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Era a energia, né, da mudança, a energia de Estevão, o comando de Jesus, sua transformação, que lhe enchiam de esperanças e de novos conhecimentos. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente, completamente ao serviço de Jesus. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais, né? Pondo a par ali, contando para ele tudo o que aconteceu e a sua transformação. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o rabino não precisou insular-se em uma pensão entre desconhecidos. Quer dizer, ele não precisou ficar ilhado ali, ficar sozinho numa pensão no meio de desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Então ele ficou hospedado na casa dos pobres, dos simples, né, dos seguidores do caminho. Diariamente repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera, antes de recolher-se ao deserto. Então, todos os dias ele podia sentir aquela energia, aquele carinho das reuniões dos adeptos do caminho, né, os primeiros cristãos. Como da primeira que ele compareceu, né, com Ananias. Ele sentia isso todos os dias, se reuniam todas as noites. Então, a gente vê hoje em dia as pessoas achando que é muito fazer um evangelho por semana. Não é, todo mundo tem que aumentar. Hoje, pela situação que nós estamos vivendo, uma vez por semana o evangelho no lar é pouco. Tem que se fazer mais de uma vez por semana. As pessoas que trabalham uma vez só por semana na casa espírita, seja na religião que for, no templo que for, é pouco. A gente tem que aumentar os dias de trabalho, aumentar os dias do evangelho no lar, aumentar as horas de estudo, a nossa dedicação, porque nós estamos em tempos difíceis e tempos de colheita. A plantação já foi, agora é a hora de colhermos os frutos do que nós plantamos. Nós precisamos entender essa mudança, essa virada de chave que nós estamos vivendo. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. Perdão. A pequena assembleia, né, a pequena reunião fraternal, congregava-se todas as noites, reunia-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo a propósito da circuncisão. Então ele recebe ali através de Ananias essa colocação do choque que estava havendo. Por quê? Porque na casa do caminho nós vamos ver Tiago menor, Tiago maior, que foi, né, considerado o primeiro mártir ali no ano 40, né, decapitado. Ele é irmão de João Evangelista, né, filho de Salomé e Zebedeu, que a gente vê lá no Evangelho. E Tiago menor, que é o Tiago que não foi preso porque estava lá ajoelhado, né, nem ajoelhado, estava deitado no chão lendo a Torá, quando Saulo entra lá na casa do caminho. Esse Tiago menor é irmão de Mateus, é irmão de Levi. E ele, nós vimos, né, quando nós já estudamos isso aqui no livro, quando ele não foi preso porque ele estava lendo a Torá, ele achou que aquilo foi uma mensagem de Jesus, que o certo era primeiro o judaísmo, depois
a mensagem de Jesus, ele creu nisso, aquilo marcou tanto que ele levou isso a ferro e fogo a vida inteira. Então, ele estava exigindo aos convertidos que se circuncidassem. Então, a circuncisão para o judeu é uma aliança com Deus, marca uma aliança com Deus. Então, ele exigia, isso é muito complicado para um homem mais velho, para um adulto, para um velho, fazer uma circuncisão naquela época sem cuidados de asepsia para não haver infecção. Então, aquilo virou uma discussão. E nós vamos ver que essa discussão, ao longo do tempo, vai se acalorar entre Paulo e Tiago Menor. Seu temperamento apaixonado, nós vimos, né, o tempo todo como Saulo se joga de cabeça naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz. O seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam, se revoltavam contra as atividades do caminho. Então, os fariseus, aqueles de Jerusalém, que estavam perseguindo em nome sob as ordens de Saulo, não estavam mais perseguindo, como ele colocava aqui, não estavam mais se revoltando, se insurgindo contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Ou seja, eles não perseguiam mais o caminho porque eles exigiam que todos aqueles que se convertessem aos ensinamentos de Jesus também se convertessem ao judaísmo, ou seja, conhecesse todo o processo judaico, fizesse a circuncisão, né, estudasse, fizesse todos os rituais judaicos. Então aí nós estamos vendo uma colocação muito sutil e delicada que vai acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque enquanto eles estavam perseguindo, apedrejando, açoitando, prendendo, matando, eles estavam, de uma certa forma, levando, mostrando esses ensinamentos, criando mártires, né? Fazendo com que as pessoas fossem procurar do que se tratava, o que era, e muitas se converteram. No momento em que eles resolveram fazer, como acontece hoje, mensagens subliminares, ou seja, é aquela forma, como se diz, né, do mineiro que vai comendo pelas beiradas, é uma forma deles aniquilarem, deles sumirem com os ensinamentos de Jesus, porque primeiro tem que ver os ensinamentos de Moisés, primeiro tem que se converter ao judaísmo, e com isso eles sabiam que eles iam fazendo com que aos poucos se esquecessem, todos se esquecessem daquilo que Jesus colocou. Então é uma forma sutil, é uma forma inteligente, política, de se acabar com alguém, com o ensinamento. Nós vamos ver isso que em 334, se eu não me engano, porque em 320 e poucos o Constantino transforma o cristianismo como a religião oficial de Roma, porque ele se converte entre aspas ali. Mas em 330 e poucos, nós vamos ver que essa conversão passa a ser obrigatória. E aí a coisa muda de figura. Porque aí os cristãos, esses novos cristãos romanos, a gente precisa saber que é igreja católica, apostólica romana. O que é católico? É universal. Então é igreja universal romana. Então, o que eles fazem? Eles romanizam os ensinamentos de Jesus e passam a romanizar Jesus também. Se Jesus que nós vemos nos quadros, que tem, inclusive nas casas espíritas, é um Jesus romanizado. Primeira coisa que eles fizeram, tiraram, né, colocaram Jesus ali sem o chale. Nenhum judeu anda com a cabeça descoberta, eles usavam aquele chale, né? Usavam um chale na cabeça. Depois, com o tempo, eles passaram a usar o quipá. Então você vê os judeus com o quipá, mas essa parte da cabeça está sempre coberta. Hoje com o quipá, na época de Jesus era com um chale.
A gente vai ver nessas pinturas Jesus com roupa romana, porque só os romanos tinham dinheiro para comprar uma roupa tingida. E na maioria dos quadros nós vamos ver Jesus com vermelho, que é a roupa dos Césares, do rei, com azul, que o azul e o vermelho são as cores mais caras daquela época. Só os muito ricos, e o vermelho só o César podia usar, só o rei. Então eles colocam Jesus pintado com azul, com uma roupa vermelha, colocando ele como rei, como um César, né, com a cabeça descoberta, né? Esqueçam que ele era judeu. Então é uma romanização, né, do mestre. Colocam ele com os olhos azuis, a gente vai ver que ele tem os olhos claros, mas os olhos claros não são azuis, né? Os olhos claros com certeza é um castanho muito claro, que a gente vê quando tem nos livros a descrição de Maria, que ela tinha os olhos muito claros. Por quê? Porque o pessoal naquela região da Palestina, que aquela ali naquela época era Palestina, né, principalmente os israelitas, eles são morenos, né? E eles têm os olhos pretos, eles têm os olhos escuros. Então o fato dela ter um castanho muito claro fazia com que ele colocasse que ela, em todos os lugares, que ela tinha os olhos claros. Mas não é um olho azul, é um olho claro, mas um castanho bem claro. Então nós vamos ver uma transformação e uma colocação romanizada ali, que o Saulo já está percebendo aqui o que os fariseus estão fazendo. Então ele diz aqui, né, que os fariseus formalistas da sinagoga não mais insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador aos princípios de Moisés. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas, né? Os casuístas é aqueles que resolviam os casos, né? Os fariseus, os doutores da lei, é aqueles que resolviam os casos, né? Eram os juízes da época. Então, somente Ananias e alguns poucos seguidores da Casa do Caminho perceberam a sutileza dos casuístas, que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. Então, Ananias e alguns já perceberam que aquilo era uma manobra para que os ensinamentos do Cristo fossem abafados e com o tempo fosse esquecido. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porque esse processo de minar nas bases, ele é muito pior do que aquele processo de perseguição de cara a cara, olho no olho, prisão, né? Sem hipocrisia. Tá errado? Tá errado, mas era sincero. O Saulo fazia aquilo com a certeza de que ele estava agindo certo. Então agora não, agora né, caminhando ali, se infiltrando, é o que ele coloca aqui. O ex-doutor da lei reconheceu que na sua ausência o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mas francas, do movimento inicial sucediam às manifestações de hipocrisia farisaica. Aí a hipocrisia entrando, a falsidade entrando ali para minar. Que, a pretexto de contemporização e benignidade, né, de bondade, de compreensão, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado esquecimento. Que era esse o propósito. E Saulo reconheceu isso, e Ananias reconhecia também. Coerente com as novas disposições do foro íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco, para não parecer um mestre pretensioso a lutar, né, pugnar é lutar, a lutar pela salvação de outrem, antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar, ou seja, enfrentar, né, encarar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho. 2 pontos.
o que era a circuncisão e o que era a nova fé. Circuncisão, pacto dos hebreus com Deus. A nova fé, o entendimento, os ensinamentos do Mestre de que Deus é amor e que nós temos que caminhar e trabalhar pelo amor. Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão a respeito do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Então, diante dos fatos do que estava acontecendo, ele não pretendia a sinagoga, mas pelo que estava acontecendo, ele foi na sinagoga. Ninguém reconheceu o Rabino de Tárcio na sua túnica rafada, na sua túnica gasta, né, puída, na epiderme tostada de sol, naquele homem queimado, né, ali do sol, no rosto descarnado, porque ele emagreceu muito, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Ele entrou na sinagoga e ninguém o reconheceu. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel e, buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, né? Os ensinamentos de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías. Nós vamos lá ver Isaías profetizando 1000 anos antes da chegada de Jesus sobre a vinda de Jesus, porque Isaías fala do Messias, do Messias pobre, do Messias solitário, né, do Messias mártir, né? Enquanto outros profetas, quando falavam de um Messias que podia ser confundido com um guerreiro, que é o que esse que o povo judaico estava esperando, está esperando até hoje, né? Aquele Messias que vai colocar os judeus numa outra posição na terra. E Jesus veio para vencer as coisas da terra. Ele venceu o mundo. Ele não venceu no mundo, mas ele venceu o mundo. E Isaías mostra isso. A gente pega Isaías 53, nós vamos ver lá toda a colocação, né, de Jesus, inclusive do próprio sofrimento que Jesus vai passar, quando ele coloca que suas mãos e seus pés serão transpassados. Numa época que nem se ouvia falar da tortura da crucificação. Porque foi em 69 a.C. que os romanos invadem, né, Israel, invadem a Palestina. E nós vamos ver muito depois disso, que os romanos criam a tortura da crucificação para os piores bandidos, né, para aqueles que cometiam crimes terríveis, né, principalmente, né, contra os Césares, que eram crucificados. Então, todos os dias tinham centenas de crucificações, tinha crucificações em vários lugares. Na época de Isaías, nem se tinha ideia do que seria uma crucificação. Então, ele coloca aqui, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, né, que é o Messias sofredor, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. Eles estavam ali achando aquela voz conhecida, mas não reconheceram Saulo, em hipótese alguma. A pregação vibrante suscitava ilações, né, conclusões de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava, né, dos rápidos altiloquentes, né? Quer dizer, uma imensa luz, né? Rápido são os arrebatamentos. Altiloquentes é o estilo, né, de elevação, é o tipo de elevação. Então, uma elevação extremamente iluminada. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético
né, porque ele sabia do poder magnético que ele tinha de segurar as pessoas, de segurar a multidão. Então foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultuoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras, né? Principalmente em Isaías. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. Aí, né, mexeu com algo que é sagrado até hoje, né, para os judeus, essa aliança com Deus, que é a circuncisão. Aí nós vamos ver a multidão. É ele, é o traidor, clamavam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra o blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga, né, desertor da lei. Agora o antigo companheiro, agora considerado um desertor da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Vamos lembrar lá, né, que Sadoc não pôde receber o Saulo porque ele estava com visitas, que eram esses levitas de Chipre que estavam na sinagoga de Damasco quando Saulo foi lá pela primeira vez. Então ele se lembra da situação. Enfrentou impassível a situação até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagoga é o superior daquela sinagoga, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. Ao interrogatório que aquele superior da sinagoga faria a ele. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto sem protestar. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino de Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, pela graça do Cristo Jesus, respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. Minha prisão? Interrogou Saulo admirado. Sim. Não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Né? É o rabino ali da sinagoga falando. Saulo de Tarso fixou-o com decisão, explicando. Nego-me porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Por ele ter nascido em Tarso, vamos lembrar, Tarso é uma cidade grega, mas como os romanos dominaram a Grécia, é uma cidade romana. Por ele ter nascido em Tarso, e Tarso tinha este benefício, quem nascesse lá era cidadão romano. Então, ele era um cidadão romano, judeu, né, que estudou na escola grega. Então, ele tinha o grego como sua língua, o hebraico como a sua língua de raça e o latim como a sua terceira língua, segunda língua, porque ele transitava nesses três mundos, né, que eram os mundos da época, mas ele era um cidadão romano. Um cidadão romano só poderia obedecer uma ordem de prisão por escrito, um mandato de prisão, porque ele, como cidadão romano, não era escravo como os outros judeus, que eram escravos e tinham que obedecer a toda e qualquer ordem. Ele não, ele era um cidadão romano. Por isso que é importante a gente entender essa situação, e isso fez toda a diferença quando Paulo foi
sair no seu apostolado, nas suas pregações, porque grande parte do mundo estava dominado pelos romanos. Ele, como cidadão romano, transitava livremente por toda parte, e os judeus tinham dificuldade de prendê-lo ou de fazer qualquer coisa por ele ser um cidadão romano. Então, como ele diz aqui, sou cidadão romano e não posso atender ordens verbais de prisão, precisa ter um mandato. Mas estás preso em nome do Sinédrio, né? Fala lá o rabino. Onde o mandato? Ele, como cidadão romano, só pode ser preso com mandato. Ele pergunta, onde o mandato? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos, chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. Perdão. A ordem foi cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigiam as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar se acrescentava, 2 pontos. Desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou-o com energia, olhou para ele com energia. E voltando-se para a assembleia que lhe observava a coragem moral, tomada de pasmo e admiração, disse alto e bom som. Disse em alto e bom som. 2 pontos. Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno. Lastimo-vos, porque também fui assim como vós. Porque também fui assim como vós outros. Então ele lastima, mas ele entende porque ele também já foi assim. Ele também já pensou assim. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Falando aqui, né, da conversão que ele teve com a aparição de Jesus para ele. Lançais-me acusações, vituperais, quer dizer, vitupério é injúria, difamação, né? Difamais, né, minhas atuais convicções religiosas. Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Quem de vocês quer discutir comigo sobre os ensinamentos, né, da Torá, sobre os ensinamentos dos profetas? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseje sondar em minha companhia as santas escrituras, né, a Torá? A lei, Torá quer dizer, é luz, né? E Ra é conhecimento, né? Então, é a lei com L maiúsculo, é a luz do conhecimento, quer dizer a palavra Torá. Profundo silêncio seguiu-se ao repto, né? Aquela colocação entusiástica dele. Ninguém, perguntou o ardoroso artífice da nova fé, com um sorriso de triunfo. Ali, né, o orgulho dele ali ainda aparecendo. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da sua vida, da vossa vida doméstica? Venerais Moisés, né? Tem um cuidado com as coisas exteriores, né? Com os rituais. Mas, como ele pergunta aqui, qual a feição da vossa vida doméstica? Qual é a realidade da vida de vocês em casa? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas, né, mentirosas? Como eu deveria sentir
imenso tédio, como eu devia sentir, perdão, como eu devia sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis, né? Desprezíveis. É aquilo que parece verdade, mas é uma enganação. Ignóbil. Se fosseis apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, né? Na sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vim a trazer-vos o remédio imprescindível. Ou seja, eu fui iguais a vocês e hoje eu tenho remédio para tudo isso. Recusai-me a cooperação fraterna, entretanto, em vão, recalcitrais perante os processos regeneradores, que não aceitam os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho. Trouxe-vos o Evangelho. Ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas. E ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Ou seja, eu não tenho tempo para perder com vocês. Eu tenho trabalho, eu tenho mais coisas importantes para fazer. A gente imagina a cara, o assombro daqueles homens ali na sinagoga. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção, né, a bênção de Jesus, vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhou o vulto, até que a passo firme desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Falou tudo o que tinha para falar, ficou todo mundo assombrado, ali até com magnetismo, com a energia dele. Saiu pela porta da frente, foi embora porque ele tinha mais o que fazer. Então nós chegamos no nosso horário, nós paramos por aqui, depois nós continuamos, né, com Saulo aqui após a sua saída da sinagoga, né, e aqui o trabalho dos fariseus para encontrarem o mandato de prisão, né, para depois poderem caçá-lo para tentar prender. Até o nosso próximo estudo.